triste, te faltou alguma coisa, eu te garanto que ele vai dizer, graças a Deus, o nosso pastor é um pidão. Porque a Bíblia é muito clara, o apóstolo Paulo diz isso em Filipenses 4,17, ele diz que quando nós contribuímos para a obra missionária, Deus faz a nossa conta crescer diante dele. Deus nos abençoa. É a lei da semeadura. Apesar que eu oriento minha igreja, não dê dinheiro com essa motivação. Eu vou dar então dinheiro para missões, porque aí Deus vai me dar de volta. Falei, não. Mesmo que Deus te diga que não vai dar nada de volta, dê para missões, porque você crê nessa causa. Então, é muito importante que o pastor leve o povo da igreja a entender a causa de Cristo. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Jesus mandou espalhar o reino, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu fico impressionado como tem pastores e igrejas que só pensam no local, só ganham almas por ali e esquecem que Jesus foi muito claro quando falou todas as nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, quando a gente dá a visão, o povo sabe, vê os missionários, o povo contribui com alegria. Pastor, eu tenho um ponto de vista assim, quero crer, otimista. Eu vejo um avivamento no nosso Brasil. Por tudo que está acontecendo, a campanha de 100 dias de oração, semana passada tivemos pela PEC 6 dias de oração pela salvação das crianças. Amém. Os trabalhos de PEP que coordenadores da nossa junta têm plantado por aí. E agora está chegando o dia de oração pela igreja perseguida. Pois é, a oração está se levantando. Todo esse movimento, CEPAL, Summit, acampamento de pastores e missões, treinamento aqui e ali, a Fiel, né, um trabalho, a chamada da meia-noite, cada congresso visando treinamento de liderança. O pastor consegue enxergar também assim que o nosso Brasil está num momento excelente de despertamento e crescimento espiritual? Bom, eu vejo no Brasil sinais de avivamento. Eu acho que ainda não chegou aquele avivamento que a gente vê, primeiro no livro de Atos e segundo a gente vê na história da igreja. Eu diria que um avivamento como aquele não chegou ainda. Eu gostei do ainda. Não chegou ainda no Brasil. Mas eu entendo que nós estamos a caminho. O problema que eu até disse numa entrevista uma vez, que eu tenho visto muito animamento e pouco avivamento. Então, existe, claro, eu diria que o próprio Espírito Santo está preparando o terreno e nós estamos orando para um grande derramar do Espírito Santo, uma volta para Deus, para valer. Então, algo está acontecendo em algumas denominações, em algumas igrejas, esse despertar dos pastores, essa fome, esse desejo de querer fazer mais e melhor a obra de Deus. Então, eu diria que é uma preparação. Eu sempre digo em mensagens minhas que nós estamos numa garoinha, mas eu estou esperando aquele dilúvio, aquele dilúvio mesmo, um derramar do Espírito Santo, porque eu entendo que quando vem avivamento, o pastor Roy Hession, naquele livrinho, um livrinho muito poderoso, chamado A Senda do Calvário, ele dá ali alguns sinais de avivamento. Um deles ele diz que uma grande convicção de pecado entre os cristãos. Esse é um sinal de avivamento. O pessoal busca de santidade. Segundo, ele fala que um sinal do avivamento é uma fome e sede por Deus e sua palavra. Terceiro, é uma corrida para as igrejas. O povo começa a correr para as igrejas. Quarto, o avivamento se torna o assunto da cidade, o assunto, as manchetes dos jornais. Eu não tenho visto isso aqui ainda. Para mim, o avivamento vai ser aquele dia que a gente olhar, ligar a televisão, ou pegar revistas, ou pegar o jornal, e ver lá, sabe o quê? Onde está salvando mais vidas? O povo está correndo para cá, Jesus pregou ali, Deus fez ali, e sei lá, algo vai acontecer. Então, esse avivamento nós estamos esperando e estamos orando para isso. Inclusive, o movimento dos 40 dias de jejum e oração, a gente está focalizando nisso, para que venha um derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, a que você atribui aquilo que eu chamo de miopia espiritual? Assim, temos tantas igrejas no Brasil, tantas denominações, e elas não acompanham essa necessidade, essa prioridade de Deus, que é a obra missionária. Por que será que as igrejas não se preocupam com isso, ou não investem, ou não mergulham de cabeça nisso, sendo que realmente essa é a vontade do Pai? Eu vejo aí algumas falhas na base. Então, em primeiro lugar, os nossos próprios seminários.
os seminários deveriam ter missões como matéria fundamental. Igreja local e missões como matéria fundamental. Por quê? Porque se nós estamos preparando líderes de igreja, como é que nós vamos preparar alguém que não tenha visão? Segundo, então, se começa no seminário uma visão clara, a coisa vai. Segundo, o que eu penso é que há pastores que estão dirigindo a igreja não com base na palavra, mas com base na tradição. Então a tradição diz isso, olha, domingo é culto evangelístico. A tradição diz, você tem que fazer escola dominical por causa disso. A tradição diz, quarta-feira é culto de oração. E o pastor acaba não desenvolvendo uma estratégia de reino. Então o que nós precisamos é nos voltar à palavra. A igreja é o agente transformador da sociedade. A igreja é que tem que cumprir. É o único instrumento que Deus deixou na terra para fazer a obra, a igreja. Agora, o que Jesus claramente disse para a igreja fazer? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, espalhar o reino. Agora, infelizmente, a igreja perdeu essa visão por causa da tradição. E uma vez um pastor falou, eu estava conversando com um pastor, ele disse assim para mim, pastor Edson, mas Deus me colocou aqui, então o meu trabalho é aqui. Eu falei, não, irmão. Eu falei, Deus lhe colocou aqui, o seu trabalho é a partir daqui. Entendeu a diferença? Quer dizer, não é só aqui, é a partir daqui, mas o alcance tem que ser mundial. Por isso que a nossa igreja colocou Atos 1:8 como a nossa base. Recebereis poder. Então começa no fogo do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é a cidade, como em toda a Judéia, que é o estado, e Samaria, que é uma região mais afastada, no caso o Brasil, e até os confins da terra, o mundo inteiro. Então eu fico pensando, será que para alguns pastores e líderes não tem essa parte na Bíblia? Será que a Bíblia manda só no local? Então esse é um problema. Um outro problema é a questão da visão denominacional. As igrejas estão terceirizando. Sabe o que eles fazem? A gente manda o dinheiro lá para a junta ou para a agência missionária e deixa que eles fazem lá. Não, missões é tarefa da igreja. Então cada pastor deveria ter essa consciência bem clara. Da igreja. Eu me recordo, ano passado, nós tivemos algumas reuniões com o pastor Valdo Romão, a nossa equipe da nossa convenção lá na Baixada. E aquilo me angustiava, porque nós estávamos discutindo a respeito da semana da convenção estadual e discutimos também a respeito da trans. E eu compartilhava como aquilo me angustiava, porque a responsabilidade de evangelizar a Baixada Santista é nossa. E nós estávamos todos felizes porque receberíamos 400, 500, 800 voluntários para fazer o nosso trabalho. Rapaz, que coisa. Essa é uma coisa isso muito me angustiava demais. Inclusive, na campanha dos 40 dias de jejum e oração desse ano, nós estamos focalizando exatamente em Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eu deixo bem claro que cada membro da igreja é responsável pela sua cidade. Deveria ele olhar a cidade, as necessidades e começar a fazer a obra. E aí eu mostro o Estado, o que uma igreja local pode ajudar para alcançar outras cidades onde o trabalho talvez esteja mais fraco. Depois eu mostro a necessidade do Brasil e dos confins da terra. Qual a ideia? Fazer algo. Se um pastor decide, esse é o problema. O pastor é a chave. A igreja é o que o pastor é. Se o pastor decide, olha, nós vamos fazer a obra missionária aqui, claro, vai ter luta, vai ter batalha, mas, gente, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. O nosso inimigo não quer que os crentes ganhem almas, não quer missões. Então, se o inimigo pode pegar o pastor e os crentes e acomodar ali, ficar de bracinho cruzado, cada domingo aquela agonia, ele vai fazer isso. Mas se o pastor decide, eu vou obedecer no poder de Deus, a coisa vai, pega fogo. Glória a Deus. Pastor, que privilégio enorme para mim estar aqui contigo. Eu gostaria, assim, por considerações finais, o pastor aproveitasse esse momento. A nossa programação tem um alcance de Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Cubatão. Se o pastor quisesse dar uma saudação, uma dica, uma mensagem aos nossos pastores da Baixada Santista, seria um momento muito propício nesse encerramento de entrevista. Sim. A minha palavra para os pastores é o seguinte, que cada pastor tem uma tremenda responsabilidade. Deus confiou a nós, pastores, um rebanho, uma visão. Então, nós temos essa responsabilidade. Agora, eu sou pastor, e eu sei o quanto eu dependo da graça e da misericórdia de Deus.
Então eu queria dizer, querido pastor, colega que está nos acompanhando, saiba disso. Primeiro, Deus lhe chamou, Deus vai lhe capacitar, Deus vai dar a unção, o poder, a visão, a sabedoria. Eu acho que basta nós, pastores, começarmos a dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A Bíblia é muito clara. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é que dirige. Nós somos apenas ferramentas, somos apenas instrumentos que Ele vai usar. Então, minha recomendação ao pastor é que ele se coloque como uma ferramenta e diga: Senhor Jesus, vem dirigir a minha igreja. Aqui na nossa igreja eu tenho dito isso diariamente: Senhor Jesus, a igreja é tua. Então dirige, simplesmente me mostra o que o Senhor quer que eu faça. E eu peço sempre a Deus isso: por favor, não me deixe atrapalhar. Porque eu descobri isso, eu posso ser um impedimento. É por isso que eu peço. Eu queria orar para que você, querido pastor, líder de igreja, tenha esta mesma visão que os líderes da igreja de Antioquia tinham. Em Atos 13, a Bíblia diz que os líderes da igreja estavam buscando a Deus em jejum e oração, e de repente o Espírito Santo falou: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Deus pediu o melhor, Deus falou com a liderança da igreja, Deus deu a visão para a igreja. E que igreja tremenda a igreja de Antioquia! A igreja que enviou o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens missionárias, e Deus honra uma igreja assim. Então, pastor, faça da sua igreja uma igreja como a igreja de Antioquia. Coloque tudo na mão de Deus e creia. Deus vai fazer o milagre para a glória do nome dele. Amém. Pastor Edson, querido, muito obrigado. Um prazer. Recebê-lo foi uma honra que muito Deus te grande. abençoe, Carlos. Amém. Que Deus abençoe todos os telespectadores desse programa. Amém. Deus abençoe. Imagine uma concentração de 100.000 pessoas levando a mensagem de transformação e graça por todas as partes de nossa pátria. 100.000 pessoas, formando 50.000 duplas, evangelizando 5 pessoas por dia. Passadas 2 semanas, alcançaremos mais de 2 milhões de pessoas. A hora é agora! Julho de 2012. Seja luz e participe da Mega Trans. Ok, amados, chegamos ao término de mais um programa da Central de Adoração, Global Focus. Rapaz, que bênção poder ouvir o pastor Edson Queiroz. Nós em breve estaremos trazendo uma outra matéria com ele. Ele estará falando a respeito dos 40 dias de jejum, que vai começar no dia 20 de agosto. E o enfoque não será a igreja, nem a visão missionária em si, mas a campanha desses 40 dias. Queridos, encoraje a tua igreja a fazer essa campanha. 40 dias de jejum e oração. Nós estamos em 100 dias de oração, a muralha de oração. Nós estamos orando para impactar a nossa nação. Claro que nós estamos orando pela Indonésia, a China, o Iraque, a Coreia, o Haiti. Mas, querido, nossa terra, nossa pátria, nosso povo, a Igreja de Cristo aqui no Brasil. Estamos orando por um avivamento não só de explosão de crescimento, mas avivamento de poder, avivamento de transformação de caráter. Avivamento que leva a igreja a fazer a diferença na comunidade e na sociedade. A igreja tem que ser a agência transformadora da nossa sociedade. Estamos orando por isso, queridos. Estamos orando. E por falar em oração, já que chegamos ao término do nosso programa, vamos orar, agradecendo a Deus pela alegria e o privilégio que Ele tem nos dado, pedindo a Deus que Ele nos desperte para a obra missionária. Fechemos os olhos, oremos em nome de Jesus. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai, pela vida do pastor Edson Queiroz, pela sua vida e saúde eu oro, pelo seu ministério e família. E eu agradeço ao Senhor que o Senhor levanta igrejas referências para nos despertar. Glórias ao teu povo. Ó Pai, eu quero agora interceder e clamar pelas vidas que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe cada pastor, cada líder, cada ministério. Senhor, tenhamos paixão pelas almas perdidas, possamos colocar nosso coração nas tuas mãos, na tua vontade, na tua obra. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a tua paz, a tua saúde e a tua prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência.